Muita gente lembra de Scooby-Doo como um desenho leve, engraçado, coisa de criança. Mas ninguém imagina que quando o desenho foi apresentado pela primeira vez, lá em 1969, a reação não foi "Nossa, isso vai ser um sucesso". A galera da emissora olhou aquilo e falou: "Isso é assustador demais para as crianças". Eles ficaram realmente preocupados em colocar aquilo no ar. E por muito tempo, a explicação que ficou famosa foi: no começo o desenho era sério demais. Aí resolveram focar mais no Scooby e no humor. E essa história em partes é verdade. Mas a pergunta mais importante nunca foi respondida direito. O que exatamente deixava o Scooby-Doo tão assustador assim? Eram os monstros? A ideia de mistério? Ou tinha outra coisa ali que ninguém percebeu de primeira? Bom, lá no começo dos anos 2000, os criadores do Scooby-Doo publicaram um texto muito grande sobre como o desenho nasceu, detalhando várias coisas que nunca foi ao ar. Não é possível acessar o site hoje em dia, eu tive que ver ele pelo Wayback Machine e o link tá aí na descrição. Nesse texto aparece um detalhe que é muito importante, que quando o projeto foi apresentado para a CBS, o problema não era o roteiro nem os personagens, era a arte do desenho mesmo. Os donos da emissora olharam os desenhos, cenários e acharam tudo assustador demais para crianças de 6 a 12 anos. Na época eles pensaram, se a arte é assim, o desenho inteiro deve ser assim, e não quiseram seguir com o projeto. E quando a gente para pra pensar, Scooby-Doo, aquele lá de 1969, ele não é assustador porque tem os monstros, a maioria deles é um carinha fantasiado. O que realmente pega nesse desenho é o clima dele. Desde a abertura do episódio, porque antes mesmo de qualquer coisa acontecer, você tá vendo uma estrada vazia, neblina, árvores tortas, mansões abandonadas, lugares onde claramente ninguém deveria estar. Não tem uma música alegre, não tem fala, é só aquele silêncio com o som ambiente. A gente já entra meio desconfortável no episódio. Tem uns episódios que literalmente nada acontece nos primeiros segundos, é só um lugar vazio. Seja uma cidade abandonada, uma mina fechada, um castelo isolado. E a sensação é sempre a mesma quando a gente vê isso, é tipo, alguma coisa tá errada nesse lugar. E o monstro nunca surge da casa ou da rua, ele tá sempre lá no escuro observando os personagens. E os personagens nunca sabem que estão sendo observados, é só o espectador que sabe. E isso é muito diferente de outros desenhos da época. Quando você compara Scooby-Doo com outros desenhos da Hanna-Barbera, existe um contraste absurdo. Por exemplo, Flintstones, Jetsons, tudo era colorido, simples, fácil de ler. Até Johnny Quest, que era mais sério, ainda tinha uma cara de aventura. Mas Scooby-Doo não. Scooby-Doo apostava na sombra, no contraste, no espaço vazio. E isso no estúdio que era conhecido por economizar tudo o que dava, o que torna isso ainda mais estranho. Digo isso porque a Hanna-Barbera, na época, era famosa por reaproveitar cenário, background em looping, tudo rápido, tudo mais barato. Mas em Scooby-Doo, não acontece isso o tempo todo. Tem cenário que aparece por 2 segundos e nunca mais voltou. Dia e noite no mesmo lugar, ângulos diferentes, detalhe que ninguém precisava ter feito. E a pergunta é, por quê? Bom, porque quem cuidava disso na época via o cenário como parte da história. Não era só onde os personagens estão, era o clima inteiro do episódio. As cores nunca eram aleatórias. Pensa só, era um verde apagado, um azul frio, um roxo estranho. E quando tinha luz era bem pouca. Lanterna, janela distante, um ponto amarelo perdido no meio do escuro. Isso dá uma sensação de isolamento absurda no desenho, como se o mundo fosse muito maior do que ele é. E uma coisa que a gente não percebe quando é criança é que esses cenários não parecem serem montados, parecem existir antes dos personagens chegar, como se aquele castelo já fosse muito estranho antes até do vilão aparecer lá. Isso dá um peso que nenhum monstro sozinho conseguiria dar pro desenho na época. E bom, olhando esse site, algumas coisas começam a fazer sentido, porque o nome de quem fez as artes na época apareceu ali. E esse cara era um artista que veio da Disney, trabalhava em filmes muito grandes, e ele tinha um estilo bem diferente do padrão da época. Na Disney ele era conhecido por não gostar de seguir regra, por não gostar de deixar tudo bonitinho. E quando ele foi pra Hanna-Barbera, ele teve liberdade e usou isso no Scooby-Doo. E mesmo com a pressão absurda na época para ele fazer vários episódios, ele fez questão de criar imagens que realmente passassem essa sensação pra gente. Mesmo sabendo que aquilo ia passar rápido na tela e muitas pessoas nem iam perceber. Talvez por isso o Scooby-Doo tenha envelhecido tão bem, porque o medo não vinha do susto em si, não vinha do vilão, vinha daquele clima todo. Um fato curioso é que oficialmente esse artista não pintou tudo sozinho, ele coordenava uma equipe bem grande até. E isso cria uma confusão nos dias de hoje, porque tem gente que acha que ele só trabalhou no piloto, outros dizem que ele fez todos os cenários da primeira temporada, mas uma coisa tá certa, a identidade visual nasceu ali, e continuou mesmo quando não era esse cara que fazia. Mais um fato curioso é que o primeiro episódio de Scooby-Doo é um dos menos assustadores visualmente falando. Um museu iluminado, pouca sombra, clima tranquilo, mas no terceiro episódio que muda. Castelo em ruína, escuro pesado, um silêncio estranho no episódio, e é ali que o Scooby-Doo vira Scooby-Doo de verdade. Com o tempo, claro que os criadores realmente ajustaram o tom dos episódios, colocando mais humor, mais Scooby-Doo, mais piada, mas esse clima nunca foi embora, ele ficou ali mais sutil. Talvez por isso que tanta gente lembra de ter ficado com medo assistindo, mesmo sem saber explicar o motivo.
Só que um lado ruim nessa história é que esses cenários foram feitos por dezenas de artistas, e a maioria deles nem é citado o nome. A gente lembra do Scooby, lembra do Salsicha, da Velma, mas quem criou aqueles lugares que ficaram na nossa cabeça? Quase ninguém sabe. Em entrevistas antigas, o próprio chefe dessa equipe fala isso, fala de artistas talentosos que trabalharam com ele, pessoas realmente incríveis, e alguns tiveram finais tristes, alguns simplesmente sumiram da história, e isso até dói, porque sem eles Scooby-Doo não seria o Scooby-Doo que é hoje. Bom, no final das contas, o que quase matou o desenho na época é o que exatamente fez ele durar nos dias de hoje. É esse medo, esse clima, a estranheza de assistir esses episódios. Não era só sobre assustar crianças. Era sobre criar um mundo que parecia bem maior, mais escuro e mais misterioso do que a gente pensava. Mesmo hoje, décadas depois, isso ainda funciona. O Scooby-Doo não precisa de jumpscare. Ele não precisa de violência, não precisa explicar tudo. Ele só te colocava num lugar do nada e deixava você lá. Se você chegou até aqui, eu agradeço de coração. E gostaria que você comentasse o que você acha do desenho. Muito obrigado por assistir até aqui e falou!